E no Dia Internacional da Mulher, a gente recebe aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia a vice-presidente da OAB de Mato Grosso, a Gisela Cardoso. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, Lúcio. Primeiramente, mais uma vez, obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. Boa tarde. Parabéns, pelo nosso dia. Parabéns pelo nosso dia. Vice-presidente, a gente viu agora uma matéria falando de preconceitos, de falta de espaço na mulher dentro da política. E agora vamos mudar um pouco para o meio judiciário, para onde se fazem as leis e se fazem cumprir essas leis. A senhora, mulher, vice-presidente da Ordem dos Advogados aqui de Mato Grosso, também tem esse tipo de preconceito ou de tentativa mesmo de diminuir esse espaço da mulher? Bom, Nayara, então agora, mais uma vez, parabéns a todas as mulheres que nos assistem e aqui representado pela Nayara nesse momento. Obrigada. Existe, o preconceito existe em todos os lugares. A desigualdade de gênero existe ainda em todos os lugares. Nós vivemos num país que tem uma característica de ser um país machista, onde a desigualdade de gênero ainda prevalece, não obstante todos os avanços que já foram e continuam sendo observados. E aí, como a gente viu na matéria agora, há uma diferença muito grande da representatividade entre mulheres e homens na política. O Brasil tem uma participação feminina no Congresso Nacional ínfima, quase que mínima. E com isso ocupa um dos rankings, uma posição lá embaixo no ranking dos países com mais mulheres participantes na política. O Brasil está lá entre as últimas posições. E isso reflete em outros rankings. Quando eu não tenho representatividade, quando eu não tenho representantes de mulheres no Congresso, na Assembleia, no Executivo, reflete, como eu disse, em outros números negativos. O Brasil, por sua vez, está lá entre o quinto e quarto lugar de violência contra as mulheres. Ocupa entre a segunda e terceira posição de diferença entre a remuneração, a menor para as mulheres em relação aos homens. Então, tudo isso é um reflexo. E isso, como eu disse, a gente compartilha e vive, nós mulheres vivemos isso em todos os ambientes. A Ordem dos Advogados do Brasil é hoje uma instituição que tem praticamente 50% dos inscritos na ordem, homens e mulheres. A OAB Mato Grosso beira as 49%, mas ainda somos a minoria também nas cadeiras que representam a advocacia como um todo. E eu sempre costumava falar nas nossas falas, nos nossos encontros, que se nós pagamos a metade da conta, nós merecemos ocupar a metade da mesa. E a OAB, no final do ano passado, ela deu um passo muito importante. O Conselho Federal da OAB aprovou o projeto de paridade. O que é a paridade? A partir das próximas eleições, todas as chapas que vão concorrer nas eleições da ordem devem ser compostas por 50% de cada gênero. 50% de mulheres, 50% de homens, em todas as categorias, seja diretoria, seja no conselho, seja na caixa. Encaro isso como um avanço muito grande e acho que a gente vai, a partir daí, começar a mudar uma realidade ainda machista também no ambiente da ordem. Agora, aqui em Mato Grosso acontece algo diferente, não é, doutora? Por exemplo, o judiciário até hoje, ele é visto em relação aos outros poderes como aquele que é o mais fechado, que conserva ainda alguns ranços do autoritarismo. Mas o seguinte, o contraponto aí é que o poder judiciário de Mato Grosso tem muito mais mulheres do que os outros, por exemplo, do que a Assembleia Legislativa. Pois é, aí, Lúcio, importante observação que esses cargos são cargos que decorrem de concursos. A participação do magistrado, ele se torna magistrado a partir do concurso. Ou seja, o que é avaliado é a competência, a capacidade independente do gênero. Nos cargos eletivos, as mulheres ainda são minoria. As mulheres são maioria, mais escolarizadas no Brasil hoje. Tem uma escolaridade maior, mas ainda recebem até 30% a menos que os homens. Então, quando a gente fala nos cargos que são ocupados a partir do ingresso para o concurso público, por exemplo, ou outro tipo de avaliação, as mulheres estão no mesmo patamar ou até em números maiores. Nos cargos eletivos ainda temos essa dificuldade. Isso decorre de uma série de situações históricas. A participação das mulheres na política, o preconceito, a necessidade de diminuição da desigualdade, embora a nossa Constituição Federal hoje garanta, homens e mulheres são iguais nos termos da lei,
ainda há diferente. E esse espaço político há sim muita resistência que precisa ser ultrapassada e isso só será com muito trabalho, né? A iniciar de políticas afirmativas, políticas públicas que são necessárias para reduzir essa desigualdade. É um assunto que tem sido discutido bastante, principalmente nesse Dia Internacional da Mulher, nessa semana que antecede a violência. Daí, quando a gente lembra de violência, a gente lembra também de impunidade, muitas vezes. Né? Homens que torturaram, que mataram suas companheiras, que ainda estão soltos ou que foram soltos logo em seguida, depois de, por exemplo, uma agressão. E trouxe a discussão da legítima defesa da honra, voltou, né? Quantos homens não usaram isso para suas defesas? A gente nem tem a ideia, né? Hoje a gente já consegue ter aí uma luz maior disso, de quantos homens usaram isso e nos dias atuais a legítima defesa da honra. Como que a senhora vê esse argumento? A legislação brasileira, ela avançou bastante no que tange a defesa das mulheres de forma geral. Nós temos a Maria da Penha, que é uma das leis, inclusive considerada uma das melhores leis no mundo de proteção à mulher. Nós tivemos o avanço legislativo no tocante à tipificação do feminicídio como homicídio qualificado, a criminalização do assédio sexual. Então, vários são os avanços, mas não basta apenas a legislação. No tocante ao questionamento que você colocou aqui da legítima defesa da honra, que até pouco tempo era sustentado como justificativa para um assassinato, para um homicídio de uma mulher, graças a Deus e com a evolução que a gente vem tendo, o STF já afastou essa tese, vem afastando essa tese, mas ainda consta no Código Penal. Né? No outro aspecto, nós temos, por exemplo, o nosso Código Civil de 1916, que é o anterior a esse que está vigente, ele previa que a mulher, quando casasse, ela perdia a sua capacidade civil. Ela passava a ser, então, conduzida pelo marido. Então, essa evolução é toda muito recente. Até 1932, a mulher sequer tinha direito de voto. Então, se a gente considerar esse passado recente, a evolução é grande. Estamos evoluindo, mas muito há que ser feito. E a violência contra a mulher é algo que precisa ser tratado com urgência. Não basta a gente ter uma lei ou ter legislação que proteja se ela não tem aplicabilidade. Se o Estado, se o sistema não oferece à vítima, à mulher, todo um amparo para que ela, essa vítima de violência doméstica, tenha onde recorrer, tenha a quem recorrer. O que acontece muitas vezes, Nara, como você disse, da impunidade, a mulher denuncia o marido, por exemplo, uma violência doméstica, Maria da Penha, ele é afastado da casa por 1 ou 2 dias, daqui a pouco ele volta para casa, essa mulher não tem para onde ir, essa mulher não tem um amparo e termina muitas vezes acontecendo o pior. Infelizmente, a gente falava da pandemia agora no início, a pandemia refletiu muito negativamente também em relação à violência contra a mulher. Houve um aumento absurdo da violência doméstica nesse período. A mulher foi obrigada a ficar dentro da sua casa com o seu agressor. A mulher teve problema em relação ao seu trabalho, porque ela está com o filho dentro de casa, o filho não tem escola. Ela teve que aprender a fazer o homeschooling. Enfim, a pandemia também piorou a situação da mulher hoje, que já é delicada, no tocante ao trabalho, no tocante à violência. Então, são questões que precisam ser pensadas e o 8 de março, ele deve ser visto como um momento de reflexão. A gente muitas vezes comemora, recebe flores, bombons, isso é sempre muito bom, mas a mensagem do 8 de março é muito maior que isso. Não é uma data comercial, não pode se transformar numa data comercial. É uma data de reflexão, é uma data em que precisa se parar para pensar o que ainda precisa ser feito para proteger as mulheres, para buscar a igualdade e diminuir essa desigualdade que ainda existe na nossa sociedade. Muito obrigado pela sua presença, pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia e parabéns aí pelo Dia da Mulher. Eu que Obrigada. agradeço. Obrigada. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço.